Uma pergunta que me fizeram em uma das primeiras lives era de uma pequena empresária que comentou que já tinha um certo sigilo sobre os dados que ela tratava e estava em dúvida sobre o que fazer em seguida. E eu lembro que eu comentei com ela que o que ela precisava fazer era um benchmark com a própria lei, entender o que a lei exige e comparar com o que ela já fazia. Essa é uma das primeiras etapas de um processo de adequação e é onde a gente percebe o quanto as empresas precisam mudar para estarem em conformidade com a nova lei. Esse benchmark é feito com praticamente 3 tópicos basilares: os fundamentos da LGPD, os princípios que regem as atividades de tratamento e os direitos dos titulares. Entendendo esses 3 assuntos, tu vai ter uma base de conhecimento mínima necessária que vai te permitir analisar com uma maior precisão as operações de tratamento. Por isso, agora eu quero mostrar para vocês os fundamentos da LGPD, que estão no artigo 2º. Eu poderia falar um tempão sobre o que está por trás de cada fundamento, mas isso acabaria deixando o vídeo um pouco longo e chato, e esse definitivamente não é o propósito desse curso. Então, eu vou tentar sintetizar em poucas frases o impacto de cada um desses fundamentos, tá bom? Fundamentos são a base, a raiz de alguma coisa. Todo o nosso ordenamento jurídico possui fundamentos. Quando a gente vai estudar uma matéria nova lá na faculdade de Direito, normalmente nas primeiras aulas a gente estuda o quê? Os fundamentos daquela matéria. Com a LGPD não é diferente. Ela foi construída sobre 7 fundamentos. O primeiro deles é o do respeito à privacidade. Privacidade e proteção de dados pessoais são coisas distintas. A gente poderia ter um vídeo longo só falando sobre a distinção e a semelhança entre esses dois conceitos. Mas, para deixar de maneira mais simples, olhem esses 2 círculos. O maior representa a proteção à privacidade e o menor a proteção a dados pessoais. Antigamente, até poderia existir privacidade sem referência à proteção de dados pessoais. Mas hoje em dia, a proteção de dados pessoais já é uma parte bem importante da privacidade de cada um. Privacidade é a esfera privada própria de uma pessoa, resguardada de interferências alheias não autorizadas e com controle sobre aquilo que está dentro dessa esfera, inclusive dados pessoais. Assim, se um ordenamento jurídico já protege a privacidade, os dados pessoais também já estão protegidos. Essa foi a lógica que o STF usou para julgar a MP do IBGE. Assim, mesmo antes da LGPD, os dados pessoais já estavam protegidos aqui no Brasil, mas protegidos de uma maneira longe da ideal, porque faltavam regras claras. Hoje em dia, muita gente já esqueceu do Marco Civil, mas mesmo ele tinha recomendações muito boas sobre proteção de dados pessoais. Claro que mais restrito à internet. Ele prevê muitas coisas que se repetem na LGPD, como consentimento livre, expresso e informado, transparência no uso de dados, exclusão após o término do tratamento e assim por diante. Então, a LGPD não revolucionou nenhum direito fundamental, apenas trouxe regras mais claras sobre como fazer uma utilização sadia e não abusiva dos nossos dados por parte das empresas. O segundo fundamento é o da autodeterminação informativa. O direito à autodeterminação informativa vem de uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão de 1983, que reconheceu que é o indivíduo que tem o direito de decidir quando e em que medida uma informação que diz respeito sobre ele pode ser publicada. É tu que decide se o teu nome, teu CPF, teu e-mail pode estar na mão de uma empresa. Daqui surge a importância do consentimento, que, é claro, não é absoluto porque existem outras bases legais que podem justificar o tratamento de dados pessoais. O terceiro fundamento é a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Esse fundamento serve para garantir o equilíbrio com os preceitos constitucionais que já garantem essas liberdades. O quarto fundamento é a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Intimidade é o círculo de interações ou relações mais próximas de um indivíduo. Por exemplo, o que acontece na casa de alguém. Não ter a sua intimidade invadida nem exposta é um dos fundamentos da LGPD. Honra pode ser dividida entre honra externa e honra interna. Honra externa é a dignidade percebida na consideração dos outros. É a tua reputação. E honra interna é o sentimento que a própria pessoa tem sobre si mesma. Imagem aqui se refere à captação e à utilização ou divulgação da imagem do indivíduo sem a sua permissão ou sem o encaixe em alguma das bases legais que justifique esse tratamento. Como vocês já sabem, o tratamento indevido ou mesmo o vazamento de dados pessoais pode provocar a violação da intimidade, da honra ou da imagem de alguém, especialmente se forem dados pessoais
sensíveis. Por isso, ao longo da lei, a gente encontra que os tratamentos sigam obrigatoriamente determinadas diretrizes e que as empresas implementem medidas de segurança para evitar que aconteça algum tipo de incidente. O quinto fundamento é o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Esse fundamento é importante porque demonstra que a lei não tenta impedir o mercado de dados pessoais, mas dá garantias a nós, titulares, de que não vai haver um uso abusivo dessas informações. Ela traz segurança jurídica, principalmente para o ambiente digital. O sexto fundamento é livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Novamente, a LGPD não tenta inibir as iniciativas, mas dá objetividade às normas que regulam a utilização e o tratamento de dados pessoais. A lei não quer que só quem não utilize dados pessoais se desenvolva. Pelo contrário, a lei quer que as empresas utilizem os dados com respeito, considerando que os dados não são propriedade da empresa. E por fim, o último fundamento é direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Como a gente vai ver em uma das próximas aulas, dados pessoais são uma extensão da nossa personalidade. São e representam uma parte de quem nós somos. Com esse fundamento e com a previsão de possibilidade de correção de dados inexatos ou desatualizados, a régua da LGPD sobe de uma lei vinculada à proteção da privacidade para uma lei que pretende proteger a personalidade dos indivíduos. Esses foram os fundamentos da LGPD. Na próxima aula, a gente vai entender como uma empresa deve tratar dados pessoais. São os princípios.